Olá, este é o Tema é Direito, programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Meu convidado de hoje é Diogo Silveira, chefe do setor de benefícios do INSS Santa Maria. Seja bem-vindo, Diogo. Muito obrigado, professor Cristiano. É um prazer estar aqui. Nós que agradecemos. Diogo, o que é possível dizer sobre o estado da arte do INSS hoje no Brasil? Acho que a gente pode começar a nossa conversa nesse ponto, para depois evoluirmos, né? Vamos tratar um pouquinho dessas novas alterações, as últimas alterações das regras de aposentadoria, depois falar um pouquinho de concurso, mas inicialmente, assim, o que é possível dizer sobre um panorama geral do INSS no Brasil hoje? Perfeito. A Previdência Social, na realidade, né, o que é o INSS, que é a autarquia que executa esses direitos, serviços e deveres, por assim dizer, da Previdência Social, é interessante porque a população vê como se fosse algo meio nebuloso, meio fora da realidade dessa população. E é interessante, eu sempre comento que a Previdência Social, ela tá na vida de cada cidadão desde o nascimento até a morte dessa pessoa. Por quê? O INSS, né, como eu mesmo falei, a autarquia que executa esses serviços, ele propicia, na realidade, a concessão, né, de diversos benefícios para esses cidadãos. Desde, por exemplo, um salário maternidade, né, quando esse cidadão nasce e a mãe efetivamente não está impossibilitada de exercer atividade, então o INSS entra aí para conceder um benefício desde o momento que a pessoa está incapacitada para trabalhar, enfim, diversos riscos sociais, o INSS está sempre presente para que possa garantir esse benefício, esse salário, né, para esse trabalhador, para que ele possa ou se recuperar de uma lesão, ou porque efetivamente já alcançou uma idade avançada e necessariamente tem que se afastar da atividade. Então o INSS está sempre presente nessas situações. Via de regra, sempre num risco social, seja uma maternidade, seja uma incapacidade laborativa, seja uma idade avançada, a própria morte, né? O INSS tem um benefício também, a pensão por morte, que gera esse benefício para os dependentes dos segurados. Então, basicamente, o INSS, a população não percebe, mas a Previdência Social está presente até mesmo antes do nascimento, né, num próprio salário maternidade que é concedido antes do nascimento, até após a morte dessa pessoa, que é uma pensão por morte. O universo do direito previdenciário é muito extenso, não, Diogo? Então, né, desde de questões relativas à aposentadoria propriamente dita, mas nós temos uma série de benefícios aí que compõem a estrutura do INSS. Na tua opinião, assim, quais são os mais procurados, se é possível, né, usar essa expressão? Basicamente, assim, a gente tem uma estatística que em torno de 70% dos requerimentos aqui na nossa região, isso se reflete em todo o Brasil, são benefícios por incapacidade, ou seja, aqueles que dependem de perícia médica. 70%. E depois o resto dos benefícios, na realidade, se divide em aposentadorias por idade, por tempo de contribuição, pensão por morte, e a gente também tem uma parcela que a gente executa do Ministério do Desenvolvimento Social, que são os chamados amparos sociais, né? Que é amparo social para deficiência e amparo social para pessoa idosa. Isso também, como o Ministério do Desenvolvimento Social não possui agências, não possui a mesma capilaridade que o INSS possui, então o INSS executa esse serviço, apesar de ser benefício do Ministério do Desenvolvimento Social. Esses benefícios todos são postulados diretamente no INSS, independente da presença, por exemplo, de advogado ou quem quer que seja. Perfeito, ótima pergunta. A gente sempre comunica ao cidadão que não é necessário um advogado, não é necessário um intermediário. Não há custas, a gente também não exige nenhum cópia de documentos. Se a pessoa, o cidadão, não tiver condições de tirar uma cópia de um documento, né, um xerox, a gente disponibiliza, a gente retira a cópia. Então, basicamente, como é que funciona para requerer um benefício atualmente? A gente teve uma grande guinada, por assim dizer, nos últimos anos. Antigamente, o que se tinha do INSS, o pensamento que se tinha no INSS era o quê? Eram os segurados, né, os aposentados, os idosos, passando a madrugada na fila para ser atendido no outro dia.
Essa é uma cena, né? Isso, era uma cena comum. Eu cresci assistindo o Jornal Nacional e visualizando essa imagem. E ouvi os comentários de todo mundo, né, do INSS em relação a isso. E que as fichas eram limitadas, etc. Qual foi a grande guinada que foi dada nos últimos anos? É o que a gente chama de agendamento eletrônico. Então, esse segurado que precisa requerer qualquer tipo de benefício, uma aposentadoria, uma pensão por morte, um salário maternidade, uma perícia médica, por exemplo, basicamente ele não necessita ir no INSS para que tenha um agendamento do atendimento. Por exemplo, ele vai ligar para o nosso telefone, que é 135, né? Assim como tem o 190 da polícia, enfim, o telefone do SAMU, o INSS tem o 135. Esse telefone cai diretamente em duas centrais que a gente possui, né, que atende isso para todo o Brasil, são duas centrais. Em horário comercial. A ligação é gratuita, tá? O único que a gente sempre faz a ressalva do celular, né, que muitos cidadãos têm somente o celular, e isso é cobrado uma ligação normal. Mas pode ligar do orelhão, pode ligar de casa, que não é cobrado nada. Basicamente, essa pessoa vai informar qual é o benefício que deseja e dados básicos, nome, CPF, data de nascimento. E vai ter uma data agendada para comparecer. Por exemplo, vai ser, enfim, dia 20 de dezembro, né? Sim. 10 horas da manhã. Nesse horário, ela vai se dirigir 10 minutinhos antes só para retirar uma ficha para nosso controle, né? E vai ser atendida nesse horário. Não precisa chegar um dia antes, não precisa chegar na madrugada, não precisa chegar às 6 da manhã. A gente efetivamente deu um maior conforto para essas pessoas. Para todos os tipos de benefícios, são somente com agendamento prévio, que pode ser pela internet, o site é previdencia.gov.br ou pelo telefone 135. A partir do momento que agendou, só comparecer com os documentos que a gente faz todo o requerimento do processo administrativo. Realmente essa é uma alteração significativa, né? Porque realmente não se justifica essa fila que permaneceu por tantos anos, mas me parece que vocês encontraram aí um método bastante interessante, né? Inclusive que guarda relação com a própria dignidade das pessoas que procuram a agência do Instituto. Perfeito. A gente tem na realidade, o público que comparece ao INSS, que vai buscar algum benefício da Previdência Social, está envolto em algum risco social. Sim. Né? Então, ou são pessoas carentes, né, de um benefício assistencial, Claro. há algumas pessoas que estão com alguma incapacidade temporária, né? Em relação à própria gravidez ou idade avançada. Então, não fazia sentido efetivamente que essas pessoas ficassem horas numa fila, né, ou que passassem a madrugada, ter que vir um dia antes. Eu lembro que quando eu entrei no INSS, eu passava na frente da agência, ali na Venâncio Aires, passava durante a noite e eu já via as primeiras pessoas se colocando na fila para ser atendidos no outro dia, né, às 8 da manhã. Então, o que aconteceu? Isso foi uma coisa que revolucionou para nós, porque a gente sabe exatamente o que a gente vai atender, em qual horário, quais são as pessoas, e a gente consegue, além de dar um atendimento melhor, mensurar essa quantidade de requerimentos. Diogo, o direito previdenciário, né, cuja casa principal talvez seja lá no INSS, é um direito que vem a reboque de um movimento constitucional, né, principalmente ali depois da Segunda Guerra Mundial, e que definitivamente abrange uma parcela expressiva da sociedade brasileira. Sim. E obviamente que isso também existe em outros países, mas falando um pouquinho da realidade brasileira aqui. Como é que tu vê essa relação entre previdência e a capacidade do Estado na mantença desse sistema todo? Tu vê como uma relação estabilizada hoje, já esteve melhor ou ainda pode melhorar muito, né? O que eu creio que... Perfeito. Isso é sempre uma dúvida que, quando a gente dá alguma palestra ou algum cidadão questiona em relação à própria viabilidade da Previdência Social, né? A pergunta que mais faz é, vai quebrar? Quando é que vai quebrar? Sim. Já está quebrada a Previdência Social? E eu sempre tento repassar as informações que a gente tem de dentro, né? Basicamente, a população ainda não se deu conta do tamanho da Previdência Social, né? A gente vê na mídia falar em orçamento, em 5, 10, 20 bilhões,
A gente acha valores gigantescos, mas a população não percebe que o INSS paga, se referindo ao ano passado, 2014, em torno de R$1 bilhão por dia em benefício. R$1 bilhão por dia. Ou seja, o ano passado a gente pagou em torno de 360 bilhões de reais em benefícios. Esse é um número, né, bastante alarmante, assim, diria. Exatamente. Eu não fazia, confesso que não fazia a mínima ideia de que chegava perto disso que tu está me dizendo. Basicamente, se a gente for comparar, sendo bem prático em relação ao chamado rombo da Previdência Social, se a gente pegar todos os valores que a Previdência Social arrecada só em contribuições relativas ao trabalho, por exemplo, descontado dos empregados e dos empregadores, sim, efetivamente não cobre, né? Porque basicamente, se a gente perceber, via de regra, tirando alguns cálculos, alguns detalhes, geralmente em torno de 20% de um salário é retido para fins da Seguridade Social. Nisso a receita fica bem menor do que a despesa. Isso, ou seja, você precisa de 5 pessoas trabalhando para sustentar um benefício de igual valor. No entanto, a Seguridade Social não é financiada somente por essas contribuições. A gente tem diversas fontes de custeio, né? Uma que está bem em voga atualmente é em relação às loterias, né? Uma parte da loteria vai para a Seguridade Social. Se eu não me engano, saiu uma notícia essa semana sobre a Loteria Federal que ficou acumulada. Se eu não me engano, os 400 milhões de reais foram destinados para a Seguridade Social o ano passado, referente somente às loterias do governo federal. A gente tem uma parte, quando você vai assistir um jogo de futebol no estádio, uma parte desse valor do ingresso vai para a Seguridade Social. Então a gente tem diversas fontes de financiamento, não só em relação ao desconto dos empregados e dos contribuintes individuais, dos autônomos. Então a gente tem diversas fontes de custeio. E visualizando, colocando na ponta do lápis, ela não é deficitária. Pegando todas essas fontes de custeio, a Previdência Social, a Seguridade Social, ela é superavitária. Mas é por isso, talvez, então, que o Estado vem se adaptando a uma nova realidade que se descortina, né? Perfeito. Nós vamos trazer, eu gostaria que tu falasse mais sobre isso no segundo bloco, mas antigamente, por exemplo, as pessoas se aposentavam com 50 anos, 48 anos, 51, 49, né? Era uma faixa. Isso hoje é muito mais complicado, muito mais difícil, não, Diogo? Perfeito. Na realidade, a gente tem que entender, como a gente tem diversos tipos de aposentadorias, basicamente a gente trabalha com 2 tipos, né? Que é a aposentadoria por idade, né? Que esse cidadão precisa ter uma idade mínima, que no caso, no homem seria 65 anos e a mulher sempre 5 anos a menos, mulher 60 anos de idade. E um tempo mínimo de contribuição, que são 15 anos, tanto para homem ou para mulher. O que acontece? Essa aposentadoria, na realidade, aos 65 anos e 60 anos até está numa idade razoável, né? Considerando a expectativa de vida que o IBGE nos repassa, né? No entanto, o grande problema, o grande cerne, a grande discussão atualmente é em relação à aposentadoria por tempo de contribuição. Porque se a gente pensar bem, a Previdência Social sempre está envolvida em algum risco social, né? Seja uma incapacidade temporária, por N motivos. A aposentadoria por idade, por exemplo, o risco social é a idade avançada. A gente não vai querer que uma pessoa com 60, 70 anos continue exercendo uma atividade, né? No entanto, a aposentadoria por tempo de contribuição não tem nenhum risco social envolvido. Claro. Ela basicamente... É um tanto complicado falar isso, mas é um prêmio, por assim dizer. Sim. Tu alcançou o tempo mínimo necessário, estipulado, tu pode se aposentar. O que acontece? Hoje em dia, o tempo mínimo para o homem são 35 anos de contribuição. E para a mulher, 5 anos a menos, 30 anos. O que acontece? Tem algumas peculiaridades que fazem com que esses 35 anos ou 30 anos diminuam. Por exemplo, o que a gente chama de atividade especial, que é o que o pessoal chama de periculosidade, atividade insalubre. Isso reduz em até 40% de um tempo. E também tem outra situação, para o INSS, dependendo da Constituição, né, a gente pode computar o primeiro emprego, por assim dizer, a filiação, que a gente chama, a partir dos 12, dos 14
e a partir de 88 dos 16 anos, que é a idade mínima para o início do trabalho, né? Então, o que acontece? No entanto, existe alguns, como é que eu poderia explicar? Algumas situações em que se utiliza o tempo que chama de enxadinha, né? Que é o trabalho rurícola com os pais desde antes. Então, o que acontece? Vamos pegar um exemplo de uma pessoa que começa a trabalhar desde os 12 na atividade rural junto com os pais, né? Então, dos 12 anos, uma mulher até 30 anos de contribuição vai fechar com 42. 42 anos de idade. Só que tu imagina, professor Cristiano, que essa mulher, ela exerceu 10, 15 anos numa atividade especial. Então vai reduzir. A gente chega a aposentar algumas pessoas com 38 anos, com 37 anos. Numa realidade, há 20, 30 anos atrás, que a expectativa de vida era 50, 55 anos, se esperava que se pagasse esse benefício por 10 anos, 15 anos. Só que atualmente a expectativa de vida vem aumentando, né, gradativamente. Quando a gente estudava, né, no primeiro grau, aquela pirâmide etária, que efetivamente era uma pirâmide. A gente tem, sem sombra de dúvida, uma outra situação hoje em relação a isso. Mas olha só, Diogo, te peço um minutinho para a gente fazer um intervalo e a gente pode retomar justamente daí no segundo bloco. Pode ser? Perfeito. Então fique conosco, nós já retornamos. Retornamos com o tema É Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Meu convidado, já apresentei no primeiro bloco, Diogo Silveira, chefe do setor de benefícios do INSS. Diogo, falávamos nas aposentadorias precoces, por idade, vamos chamar assim, né? O que hoje já ficou um pouco mais complicado pelas mudanças que nós tivemos em relação à relação tempo, idade e tempo de serviço, correto? Isso. Na realidade, só corrigindo, professor, por tempo de contribuição. Sim, por idade tem que ter a idade mínima. Só para retomar, como eu havia falado, algumas pessoas conseguem se aposentar com 38, 35 anos de idade. E a expectativa é que se pague durante mais 30, mais 40 anos. Então, o que essa pessoa contribuiu, efetivamente não cobre o tempo em que ela vai ficar recebendo benefício, né? Logicamente que a Previdência Social, a Seguridade Social do Brasil, ela não, basicamente não é aquilo que tu contribui que tu vai receber. Ela atende o princípio do que a gente chama princípio da solidariedade, ou seja, as pessoas que estão trabalhando atualmente contribuem para manter os benefícios das que estão aposentadas. Só que a gente também tem que pensar numa realidade daqui a 20, 30, 40, 50, 60 anos. Por quê? Porque a última estatística que a gente tem é de 2013, que fala que em torno de 9 trabalhadores, né, possui 9 trabalhadores para cada aposentado, para cada beneficiário. Ou seja, aquela relação dos 20% tá ok, tá ótimo. Sim. No entanto, a expectativa é que em 60 anos tenha 2 trabalhadores para cada beneficiário. Ou seja, a gente vai arrecadar 40% em contribuição, em contrapartida a gente está pagando um benefício que recebe 100%. Né? Então, tendo em vista essa nova realidade, né, essa nova expectativa de vida, a melhora da qualidade de vida de forma geral, seja em relação à própria Constituição de 88, seja em relação ao próprio avanço da medicina, o avanço da sociedade de forma geral, a gente tem que repensar algumas coisas. Claro. E uma adaptação a uma nova realidade. Perfeito. Né? O direito previdenciário não é estanque e nem poderia ser, porque a sociedade efetivamente está sempre mudando. Seguindo essa mesma linha, há 1 mês, 2 atrás, agora não recordo exatamente da data, foram editadas pelo governo novas regras no sistema de aposentadoria, correto, Diogo? Sim. Quais são as principais, assim, na tua concepção? Basicamente, assim, para a gente entender,
em que contexto vê essas mudanças, né? Eu comentei no primeiro bloco em relação ali às aposentadorias e quão precoce estava, o INSS estava concedendo algumas aposentadorias. O que aconteceu? Em 1999, 28 de novembro de 99, surgiu a lei, né, que instituiu o fator previdenciário, né? O que aconteceu? O que é o fator previdenciário, basicamente? O fator previdenciário é uma fórmula que leva em cálculo exatamente isso que a gente conversou: a idade do segurado e o tempo de contribuição. Para quê? Para que esse segurado, seja homem ou seja mulher, não antecipe a aposentadoria. Por quê? Qual é o objetivo efetivamente da aposentadoria? É que o cidadão que não esteja mais com capacidade laborativa, que ele tenha um benefício para que possa se sustentar. Esse é o objetivo da aposentadoria. Sim. O que estava havendo efetivamente um desvirtuamento disso. Claro. As pessoas estavam se aposentando com 38, claro, casos excepcionais. O fenômeno da aposentadoria precoce. Exatamente. Como é que foi trabalhado para que se evitasse isso? Tinha duas possibilidades: ou uma idade mínima, ou instituir um cálculo que prejudicasse, por assim dizer, né, que diminuísse o valor da aposentadoria para quem se aposentasse muito cedo. Isso foi o fator previdenciário. Então, o que acontece? O fator previdenciário leva em conta a idade, né, da pessoa ao se aposentar e o tempo de contribuição. Então, quanto mais nova essa pessoa se aposentar, menor fica o salário. Claro. Então, o que acontece? Algumas pessoas, se forem se aposentar muito novas, né, 40 e poucos anos, esse valor do benefício pode baixar até a 50%, 60% da sua média contributiva. Então, o que aconteceu? O governo, né, essa lei, se esperava que a população fizesse o quê? Aguardasse mais alguns anos. Claro, e contribua mais. Contribua mais, né, para usufruir da aposentadoria. E o detalhe é que o fator previdenciário ele não vem só para prejudicar. Porque se tu fica algum tempo a mais do que o mínimo necessário, ele também pode ser benéfico. Sim. Ele não é só negativo, ele pode ser positivo. Então, não veio só para prejudicar, veio também para beneficiar. É o próprio sistema que vai fazer esse cálculo. Isso, basicamente. Os dados vão ser alimentados, né? Pela a idade e o tempo de contribuição. Só que o que aconteceu? A população brasileira não quis ter uma melhora no salário, não quis aguardar. Ou seja, fechou o tempo mínimo, sim, independente de quanto vai dar o fator previdenciário, eles se aposentam. Por quê? Porque eles sempre ficam naquela ideia de que eu vou me aposentar, mas vai ser somente uma renda extra porque eu vou continuar trabalhando. Sim. Eu tenho capacidade laborativa. O que acontece? O valor do benefício fica num valor baixo e daqui a 10, 15, 20 anos, quando esse segurado, esse cidadão realmente não tem mais condições de trabalhar, ele vai viver somente daquela aposentadoria, que é um valor mais baixo do que ele poderia Sim. receber se tivesse continuado a trabalhar sem se aposentar. Então, tendo em vista esse contexto da população não ter aceitado o fator previdenciário e não ter continuado trabalhando, o governo federal editou uma medida provisória 676, que depois foi alterada para a Lei 13.183, de 4 de novembro agora, faz pouquíssimo tempo, que instituiu o que chamam de fator 85 e fator 95. Salvo engano, eu acho que era do Paim também, que ele lutava por esse fator. Basicamente, o que alterou? Não houve extinção do fator previdenciário. Não houve extinção. Mas adicionou uma regra para que a gente não utilize o fator previdenciário. E qual é essa regra? Transforma, por exemplo, isso é só para aposentadoria por tempo de contribuição. Transforma a idade e o tempo de contribuição em pontos. Por exemplo, um segurado, um homem que tenha 60 anos de idade, vai ter 60 pontos. E mais 35 anos de contribuição, mais 35 pontos, soma, deu 95. Tá? Então, é isso que a gente chama de fator 85 e 95. É o somatório do tempo de contribuição com a idade. Mas, no entanto, isso não adicionou nenhuma restrição ao direito ao benefício.
Por exemplo, a pessoa que já tinha direito ao Sim. benefício não vai ser prejudicada em nada. Uhum. Esse fator 85, 95, na realidade, veio meio que de encontro ao que o governo federal pretendia. O governo federal gostaria de que restringisse, né, um pouco a aposentadoria por tempo de contribuição. E na realidade foi exatamente o contrário. Esse fator 85 e 95 só veio para beneficiar o segurado. Porque, basicamente, fechando esses 95 pontos, o homem, ou 85 pontos a mulher, não se aplica o fator previdenciário. Todo o resto continua a mesma coisa. É só a não aplicação do fator previdenciário que veio com essa medida provisória que posteriormente foi convertida em lei. Diogo, para que a gente possa encaminhar essa conversa, eu não poderia deixar de te ouvir sobre o concurso do INSS que está para sair, né? Até em homenagem aos nossos alunos que estão se preparando para ele, aos nossos egressos e aos outros concurseiros aí de plantão. O que tu tens a nos adiantar, assim? Claro, o edital ainda não saiu, né? Mas o concurso, esse edital tá para sair. Perfeito. E a expectativa aqui para dezembro, nós temos algumas carências, né? Sim. O que tu poderia falar sobre isso? Basicamente a gente não tem nenhuma informação privilegiada, por assim dizer. Sim, claro, não poderia. Mas a nossa expectativa é que já em dezembro agora já saia o edital e tão logo sai o edital, o prazo mínimo e depois já as provas para o concurso, né? E a nossa previsão é que o mais rápido possível, foi isso nos outros concursos, né? A gente teve, por exemplo, as provas em dezembro, resultados saíram em janeiro e fevereiro, e em março ou abril os aprovados já estavam assumindo. Já então, seriam assim, lotados. Exatamente, a gente está com uma carência interessante essa, né? uma carência absurda de servidores, né? Por mais que se modernize muito essa relação de atendimento, a gente ainda necessita de servidores, a gente tem uma carência bem grande de servidores. E a expectativa é que na nossa região, a Gerência Executiva de Santa Maria atende toda a região centro do estado, que a gente tenha diversas vagas nas nossas agências. A gente efetivamente também ainda não sabe quais são as agências e quantidade de vagas, mas a gente espera que seja o maior número possível também para a gente possa dar um atendimento melhor para a população. A empresa tem relatado 900 vagas no Brasil inteiro, né? Isso. E dentro do Rio Grande do Sul, ele é dividido em várias agências. Isso. Na realidade, a gente tem mais de 1.000 agências no Brasil inteiro, né? Então, se faz basicamente um cálculo em relação a quais as agências estão com a menor quantidade de servidores para ir alocando essas vagas nessas agências. A gente efetivamente ainda não tem uma orientação, uma informação de quantas vagas vão ser aqui para a região de Santa Maria, mas a gente espera que no mínimo tenha em torno de 10 vagas aqui para a região. Esse concurso é para técnico e analista, correto, Diogo? Atualmente, Ou não se sabe ainda? Aparentemente vai ser só para técnico, que é o segundo grau. Sim. A gente tem técnicos de nível médio, né? E a gente também tem o cargo de analista. O cargo de analista pode ser, via de regra, são para funções específicas. Por exemplo, a gente tem um colega lá que é grado bacharel em Direito, Sim. né? Então ele faz basicamente essa parte, ele fez o concurso específico para isso, engenheiros, fisioterapeutas, etc. Mas o de nível médio, via de regra, basicamente são para atendimento ao público e para as atividades que a gente chama de atividade fim do INSS, que é efetivamente lidar com o direito previdenciário, atender a população e analisar os benefícios previdenciários. Diogo, eu gostaria de agradecer a tua presença, dizer que as portas do programa estão sempre abertas, essa comunicação, essa troca é importantíssima, né? Até que para que a população fique mais por dentro do que acontece, né, no universo do direito previdenciário. Mas, enfim, te agradeço e outras oportunidades com certeza surgirão. Eu que agradeço, professor Cristiano, e é sempre interessante para nós, enquanto autarquia, ter esse contato né, prestar essa informação para a população, que basicamente para nós é o que nos fomenta ali, que nos norteia nessa atividade. Certamente. Agradecemos pela sua audiência e fique ligado então nos próximos programas da TV Unifra. Até a próxima!